Olha, poucas figuras na história são tão arrepiantes e fáceis de reconhecer quanto o Doutor da Peste, né? Com aquela silhueta sombria, a máscara de pássaro, ele virou um símbolo que marca para sempre uma época de muita calamidade. Mas afinal, quem era a pessoa por trás da máscara? E que mundo desesperado era esse que precisava de uma figura tão assustadora? São exatamente essas perguntas que a gente vai explorar agora. É que, antes de ser um médico, ele era um mau presságio. A simples visão dessa figura andando pelas ruas significava uma coisa: a praga tinha chegado na sua porta. Ele era menos uma pessoa e mais um símbolo ambulante do medo da morte que estava vindo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender o doutor, a gente primeiro precisa entender a armadura dele. Esse traje, que hoje é um ícone, não foi feito para assustar. Na verdade, era o que havia de mais moderno em tecnologia de proteção na época. Mesmo que fosse baseado numa ciência, uma ciência muitas vezes equivocada. E a ciência que mandava em tudo era a tal da teoria do miasma. Acreditava-se que a doença se espalhava pelo ar ruim, sabe, por odores podres que saíam dos corpos em decomposição. Cada pedacinho do traje foi pensado com uma única missão: manter esse miasma bem longe. E claro, a gente tem que começar pela parte mais famosa, a máscara de bico. Inconfundível, assustadora, a imagem dela assombrou as ruas da Europa. Mas por trás dessa aparência sinistra, ela era, na verdade, uma espécie de respirador primitivo. O mais interessante aqui é a lógica por trás do design. O bico, que era bem longo, ia cheio de ervas com cheiro forte, como menta e cravo. A ideia era que, enquanto o ar passava pelo bico, as ervas iam purificar esse ar do miasma mortal antes que o doutor o respirasse. Era uma tentativa de criar uma bolha pessoal de ar seguro. Mas a proteção não parava na cabeça de jeito nenhum. Descendo para o corpo, o doutor era todo envolto num sobretudo bem pesado de couro. E não, isso não era uma escolha de moda, era uma barreira fundamental contra o miasma. O material aqui era tudo. O couro ou a lona eram cobertos com cera, o que deixava o tecido impermeável. A crença era que o miasma podia grudar em roupas normais, então essa superfície lisa e escorregadia foi pensada para literalmente repelir o ar venenoso e impedir que ele tocasse o corpo do médico. E para completar, tinha a ferramenta que o médico carregava: um longo bastão de madeira. No mundo onde um simples toque podia ser fatal, essa era a principal ferramenta dele para interagir com todo aquele ambiente infectado. Esse bastão não estava ali à toa, ele tinha várias funções. Permitia ao médico cutucar e examinar os pacientes, checar os inchaços dos bubões, sem nunca precisar tocar neles. Também servia para afastar as pessoas desesperadas e manter uma distância segura, o que era essencial para a própria sobrevivência dele. Bom, agora que a gente já entendeu a armadura, vamos sair um pouco da perspectiva do médico e olhar para o mundo ao redor. Entender como era a vida durante a peste é crucial para a gente ter uma ideia do terror que essa figura realmente representava. É um número que a gente mal consegue processar. A peste negra pode ter matado até 200 milhões de pessoas no século XIV, o que era talvez metade da população da Europa. Uma catástrofe numa escala que é difícil até de imaginar hoje. E o que a gente vê aqui é uma devastação completa. A sociedade simplesmente parou. Onde antes existiam mercados cheios de vida, agora só tinha silêncio. Famílias se desfaziam, vizinhos se trancavam em casa, o medo dominava tudo. E o motivo de todo esse pânico era a doença em si. Ela era brutal, rápida e quase sempre fatal. Em questão de dias, uma pessoa completamente saudável podia ter uma morte agonizante. Essa progressão aterrorizante explica o pânico generalizado. Então, o que a gente tira disso tudo? O traje do Doutor da Peste é muito mais do que só um item histórico. É um símbolo complexo, mas que, muitas vezes, é mal compreendido. E aqui a gente chega talvez no maior equívoco sobre essa figura. Embora a gente sempre associe o traje à peste negra lá da Idade Média, a versão icônica que a gente acabou de analisar foi, na verdade, formalizada séculos depois, por Charles Delorme, em 1619. Os médicos durante a peste negra usavam várias proteções, mas não esse uniforme padronizado que a gente conhece hoje. No fim das contas, esse traje representa algo muito mais profundo. Ele simboliza essa tentativa da humanidade de usar a lógica, a tecnologia, mesmo que imperfeita, para enfrentar o caos e o desconhecido. Foi uma arma forjada a partir da melhor ciência que eles tinham contra um inimigo que era invisível e incompreensível. A máscara de bico foi uma resposta a uma crise, baseada no que se sabia na época.
Isso leva a gente a pensar. Hoje, diante das nossas próprias incertezas, quais são as ferramentas, as ideias ou as máscaras que usamos para encarar o desconhecido? Fica a reflexão.